sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quanto tempo, hein? Fala sério. Comentem aqui, estava com saudades do Marcelo. Quero ver bater 100 comentários dizendo que estavam com saudade de mim, pra mostrar como eu sou amado neste canal, como eu sou o personagem que faz desse canal a coisa mais maravilhosa que tem na internet. Se acha, hein? Deixa eu te puxar, volta. Volta, subiu demais. Tô zoando, né, galera? Aqui, ó, que eu amo. Ó, o vídeo hoje é pra falar sobre a psicologia do cachorro, tá? Quem vai ser a temática do vídeo? Bertolomau. As pessoas que acompanham o Instagram vão entender. Mas olha só, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, calma, a gente é normal, a gente não é doido. A gente tem um pouquinho um negócio meio fora do ar, né? Mas a gente se dá bem e a gente tá aqui pra dar dicas pra casais. Mas se você não é casal, se você é solteiro, assiste esse vídeo que isso é bom. Todas as dicas que vão ser faladas nessa série de vídeos é bom para relacionamentos. Independente se é homem e mulher, se é pai e mãe, se é amigo e amiga, seja lá quem for, é bom pra relacionamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre como tava o nosso casamento, né? A gente vai fazer agora 5 anos de casado, então a gente tem um pouquinho aí, uma historiazinha pra compartilhar. A gente passou por muito altos e baixos. A nossa história tem uma série de vídeos, vou deixar aqui a playlist pra vocês, contando sobre a nossa história, o nosso casamento, a vinda da Maria Laura. Eu engravidei com 18 anos de idade. Então existe todo um contexto na nossa vida que já tá gravado, já tem aqui no canal, já sugeri pra vocês entenderem mais. O casamento da gente, né, eram só flores. Maria Laura ainda não tinha nenhum ano de nascida. E a gente chegou realmente no ápice da nossa crise de casamento quando... 1 ano e meio, 2 anos de casado. Foi 1 ano e meio de casado. 1 ano e meio de casado, o negócio tava muito tenso. E tipo, a gente gravava vídeos aqui, com vlogs e tudo que... normal da gente não mostrar, né? A realidade, como tava nos bastidores dos vídeos. As pessoas sempre acharam que o nosso relacionamento sempre foi um mar de flores e não foi. A gente chegou a quase separar. A gente não chegou a dizer um pro outro isso, mas que já ficava subentendido, né? Os pensamentos estavam bem latentes na cabeça de cada um. E depois nós percebemos que, com os seus motivos que cada um tinha, eram motivos totalmente relacionados às atitudes que cada um tinha de forma individual que afetava no relacionamento. Foi preciso quebrar barreiras muito grandes, assim, paradigmas e crenças muito fortes que ambos tinham dentro de si, para que a gente pudesse recomeçar, literalmente. Então, como o Marcelo já deu um resumo de tudo que a gente vai falar hoje, a primeira coisa é a seguinte: como é que tá 5 anos atrás, 4 anos atrás? A gente, casal recém-casado, a gente mal tinha se conhecido, a gente só tinha 11 meses de namoro quando casamos. Eu tava com 3 para 4 meses quando a gente casou. Então foi tudo muito rápido, a gente teve pouco tempo de se conhecer. E provavelmente, do jeito que era, se a gente tivesse namorado mais, a gente não teria casado. A gente já chegou a essa conclusão. Cada um tinha uma bagagem. Eu tinha minha bagagem que eu trouxe pro relacionamento, Jamile tinha a bagagem dela que trouxe pro relacionamento. E quando essas histórias se cruzaram, elas tinham pontos muito positivos, mas também tinham coisas negativas que se somatizavam. E quando essas coisas se somatizavam, a curto prazo, demonstrou-se numa situação catastrófica para nós dois, entendeu? Que a gente percebeu que o que nós tínhamos de defeito em relação ao outro incomodava demais, ao ponto de literalmente a gente chegar à conclusão que não ia rolar. A nossa trajetória de vida é uma trajetória de vida relativamente curta até o momento que eles decidiram se casar, né? E a gente não poderia traçar que nós seríamos aquelas pessoas pro resto da vida. E a gente tem essa mania de achar que, quando você conhece uma pessoa, você vai ser essa pessoa pro resto da vida. Assim como a pessoa também vai ser aquela pessoa pro resto da vida. Homens e mulheres demonstram ser pessoas totalmente diferentes depois de anos de casado, assim como pessoas melhoram da água pro vinho. Depende muito. A tendência sempre é que, como assim, uma palavra muito chave nessa história toda é orgulho, né? O orgulho, ele é chave para determinar se irão ou não acontecer mudanças. Quando o orgulho é muito latente dentro dos indivíduos, dificilmente essas mudanças vão acontecer. É muito doloroso o processo. E as pessoas não gostam de sentir dor. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Então, quando você vai passar por esse processo sentindo... É verdade, abrir mão do orgulho é sentir dor, gente. É total. É sentir dor. Dói demais. É você admitir que você estava errado. É admitir que você é vulnerável. Agir diferente. Exatamente. Aí você diz assim, olha, eu tenho erros, eu tenho defeitos,
e eu preciso melhorá-los. E a coisa mais difícil que acontece no relacionamento é isso, a pessoa admitir que ela tem esses defeitos, que não é perfeita. Quando você entra no relacionamento, ambos são perfeitos, né? Aquele momento de paixão, tudo é lindo e maravilhoso, mas depois de um tempo você percebe que não é bem assim. Então, abrir mão do orgulho em prol de uma mudança positiva é muito mais difícil do que você lutar até o fim por aquele ser humano que você entrou num relacionamento, que você não quer abrir mão, porque é quem você acha que você é, e é quem você acha que você tem que ser até o fim, e nessa circunstância, literalmente tende a ir para um processo, não tão legal, um caminho muito complicado. E dentro de um relacionamento, seja lá aquele que você tiver, mais focando aqui mais na parte matrimonial ou de namoro, parte matrimonial e conjugal, a pessoa que você tá, você precisa entender primeiro que ela não é perfeita e que você não é perfeito. A segunda coisa é de que ela tem defeitos assim como você tem defeitos, e que ela também tem qualidades assim como você tem qualidades excepcionais. Balançar isso. Outro aspecto super importante é você primeiro saber se esse relacionamento realmente vale a pena. Porque tanto o homem quanto a mulher tem pessoas, gente, que não tem jeito. Tem pessoas que precisam apanhar muito da vida ainda. E tem outras que não estão dispostas a ser o saco de pancada ou ser aquela pessoa que vai bater. Entendeu? E as expressões que ela tá usando, às vezes são literais, né? Quando envolve violência, essas coisas. Violência física, doméstica, não vale a pena. Até violência psicológica. A psicológica, às vezes, tem até solução. É pior, mas às vezes até tem mais solução. Porque quando chega no nível da agressão física, porque a psicológica já bateu demais. É bem difícil. Geralmente. Então, eu sou a favor de que sim, todo mundo tem salvação, sabe? Às vezes a salvação daquela pessoa não vai ser naquele relacionamento. Ela vai precisar perder pra aprender e ver que ela poderia ter sido uma pessoa melhor pra aquela outra pessoa, e ela vai tomar aquele relacionamento como lição pra frente. É bem complicado. A gente não vai conseguir nunca julgar as circunstâncias que cada um de vocês estão vivendo e dizer o que é melhor pra vocês. Isso aí é o tipo de coisa que só você vai conseguir identificar, descobrir, saber, eu tô no relacionamento que vale a pena ir pra frente ou não. Tem um vídeo aqui no canal que vai te ajudar muito a esclarecer, a abrir mais a tua mente, que é uma coisa que era prescindível pra nós dois, principalmente pra mim no nosso relacionamento. E quando eu comecei a elevar minha autoestima, a ter minha autoestima mais elevada, o nosso relacionamento melhorou. Tanto pro homem, às vezes em relacionamentos, tanto o homem quanto a mulher precisam de autoestima. Na verdade, os dois precisam mais. A probabilidade é que a mulher tenha menos autoestima do que o homem. Então tem um vídeo aqui no canal que eu já gravei falando mais sobre isso, eu vou deixar ele aqui pra vocês assistirem depois que terminar de assistir esse aqui. Você já viu, você já tem essa leitura se vale a pena ou não o seu relacionamento, você já entende, já tem a consciência de que você tá num relacionamento com uma outra pessoa tão perfeita e imperfeita quanto você. Ok, agora pra parte de justamente lidar com orgulho. É escolher mudar, é escolher melhorar, lidar com orgulho, aprender a dizer sim, a dizer não necessariamente na hora certa pra você, mas pelo outro. Por exemplo, no nosso casamento, eu não aceitava que Marcelo saísse sem mim. Hoje a gente não vê, pelo menos eu ainda não tive grandes necessidades, não tenho essa vontade de ir pra um bar, beber com os amigos, com as minhas amigas, e nem ele. Por algum motivo a gente não tem essa necessidade. Mas nas oportunidades que já apareceram da gente fazer isso, nós fizemos juntos e ou separados. Isso deixou de ser um problema, mas em função exatamente do que Jamile descreveu com relação à autoestima dela e uma insegurança que permeava constantemente o sentimento dela em relação ao nosso relacionamento por conta da falta de autoestima dela, isso determinou inúmeros momentos de crise no nosso relacionamento, porque somatizou com a forma como eu fui educado, com a forma como eu enxergava esses valores de independência. Eu tinha isso pesava muito na minha vida, ser independente. Só que ao longo do tempo você precisa entender que a independência é o primeiro passo para algo muito mais importante no relacionamento entre pessoas, que é a interdependência, né? Porque você ser um ser humano independente é você ter amor próprio. Agora, quando você decide ter relacionamento com outras pessoas, existe uma relação de interdependência que passa a permear as decisões que você vai tomar. E você precisa estar preparado para arcar com as consequências sobre essas decisões. E o fato de você decidir se relacionar com alguém determina que a sua vida literalmente não é mais uma vida sozinha. Todas as suas decisões vão afetar a vida da outra pessoa. E você precisa entender que nem tudo pode ser feito.
Você precisa acreditar que decisões acarretam em consequências e você precisa estar disposto a pagar o preço por isso. Demorei um tempo para entender que aquela minha independência exacerbada... Que, traduzindo, na minha visão, era atitudes egoístas. Perfeitamente. E na minha cabeça não era clara que eu estava sendo egoísta. Eu só estava dando valor para algo que ao longo da minha vida inteira me foi construído como um valor importante, que era a independência. Só que era tão exacerbado que sim, passavam a ser atitudes egoístas. De eu dizer assim, eu não posso abrir mão dessas decisões que eu tenho valor sobre mim em prol dela, porque eu estou abrindo mão do meu amor próprio. E não tem nada a ver. Quando eu estava tomando aquela decisão, eu estava abrindo mão do bem-estar da minha relação, do meu relacionamento. Aí é o ponto-chave, onde você precisa abrir mão de algumas coisas, algumas coisas você tem que parar, outras coisas você tem que abrir mão um pouco, mas segurar, porque às vezes é a sua essência, que no caso dele era a essência dele, ele tem a individualidade dele, então ele passou a abrir mais a mão e eu passei a respeitar mais o tempo dele, as coisas que ele gosta, do jeito dele, se eu concordo ou não, por exemplo, ele tava ali hoje fazendo a camisa dele pra eu assistir pra assistir Os Vingadores com o cu do Thanos, tá? É esse tipo de nível. Eu vou matar? Eu não vou. Eu me orgulho? Não me orgulho. Mas ele gosta. Então, ele vai lá, ele não tá me forçando a ir com ele. Obrigada. Exatamente. Então ele está abrindo mão porque ele adora me levar pra esse negócio com ele. Mas ele tá abrindo mão de um pouco e eu estou deixando ele livre pra ele ser feliz com o cu do Thanos, entendeu? Então, o relacionamento é isso, saber abrir mão de algumas coisas e a outras reter, sabe? Até dos seus valores. E a essência desse vídeo, por que a gente escolheu começar por esse tema? Porque é justamente sobre a chave que virou no nosso casamento, que foi o quê? Por mais que ele seja o mais velho que eu, o homem da relação, a mudança partiu de mim. Eu escolhi mudar. E quando eu mudei... Eu mudei. Ele mudou. E é muito mais difícil nessa relação que ela acabou de construir, né? De eu ser um homem 10 anos mais velho e enxergar que ela mudando, eu poderia mudar. E eu passei a me inspirar na mudança que aconteceu na vida dela. E pra acalmar o coração de vocês, ou pra deixar desacalmados, essa mudança não foi do dia pra noite. Eu não fiz algo que acordamos e estávamos de bem. Não, foi uma mudança progressiva de anos, onde a gente foi ajustando as coisas aos poucos. Mas quem escolheu começar a mudar fui eu. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: se o seu relacionamento vale a pena, se você ama a pessoa com quem você tá, seja qual seja o seu tipo de relacionamento, e existem problemas intrínsecos, problemas de base, problemas de convivência onde vocês não se suportam, que foi o nível que a gente chegou de não se suportar mais, de não querer se ver, não querer dormir junto, não falar um com o outro, a gente chegou nesse nível. Dele tá aqui no quarto, com ódio, eu no banheiro chorando, e ele sabendo que eu tava morrendo de chorar, e ele nesse quarto bem aqui, eu vivi um momento muito determinante na minha vida. Eu em pé, bem aqui, assim, olhando pra essa cama, minha filha dormindo, e eu pensando se eu ia ou não ia fazer minhas malas e sair de casa. E ela tava no banheiro chorando. A gente acabou de ter uma discussão e eu, graças a Deus, eu tomei a decisão de dormir. Foi. Eu disse, vou dormir. E deixar começar o próximo dia. A decisão da mudança dela foi muito importante, porque quando isso aconteceu, quando não foi muito importante, foi o ponto. Foi aonde foi a chave, foi eu decidi mudar, foi eu decidi... Minha primeira decisão foi não brigar com ele um dia. Depois eu decidi não brigar com ele 2 dias, não brigar com ele 3 dias, a gente passou uma semana sem brigar, e assim foi melhorando. E mesmo eu dando vários motivos pra ela se irritar, ela se controlou. E aí eu percebi que estava acontecendo algo. Então quando ela deu esse primeiro passo, foi muito importante para um processo que está durando já há 2 anos. Hoje a gente... Tá bem melhor. Hoje a gente consegue dizer que a gente não vive mais tanto um processo. Eu acho que a gente já está colhendo os frutos de um processo. A gente não sabe dizer mais ou menos quando foi que esse processo terminou, ou até mesmo sabe dizer se ele terminou de fato. Não terminou de fato. Eu acho que não, porque a melhoria é constante. Você vive um processo de melhoria constante. Mas quando ela tomou aquela decisão, foi o primeiro passo muito importante para que eu tomasse fôlego. E quando eu tomei esse fôlego, tudo fluiu.
E aí, uma mudança levou a outra, que foi levando a outra, que foi levando a outra. Foi aonde eu percebi, em um momento de muita lucidez, que, gente, se ela pode, por que eu também não posso? Eu não posso me considerar um ser humano perfeito que não precisa melhorar em nada. E aí eu me inspirei nela. E isso é algo que é difícil para um homem admitir. Você se inspirar na sua mulher. Isso é um pensamento extremamente machista. E eu admito isso. Mas hoje eu já tenho minha mente totalmente aberta. Eu abri meu coração para a possibilidade dela ser um grande exemplo na minha vida. E eu sempre achava que o caminho era inverso. Eu tinha que ser um grande exemplo para ela, porque eu era 10 anos mais velho, porque eu era um homem, porque eu era o provedor da casa. E hoje ela já contribui consideravelmente. Outro dia admiti para ela, gente, Jamile na idade dela ganha muito mais do que eu ganhava na idade dela. Muito mais. Então se ela já não é um exemplo de sucesso para mim, é ser orgulhoso e ser machista. E hoje eu admito que ela pra mim é uma referência, é um exemplo, entendeu? E eu me inspirei nela pra procurar meios e caminhos de também melhorar. Ah, eu vou chorar. Pra finalizar, o que a gente quer compartilhar com vocês? Seja a mudança que você quer ver no seu parceiro, seja a mudança que você quer ver em qualquer relacionamento. Porque como é que você vai querer algo de alguém que você não dá? Sabe? É incoerente. Então seja mais, se melhore, dê o seu melhor, se entregue na sua relação mesmo. Passe a abrir mão, mas sem abrir demais, pra não deixar... Pra abrir mão da sua essência. Da sua essência, dos seus valores. Mas passe a abrir mão, passe a se colocar mais no lugar da outra pessoa. Porque se você decidir mudar, a outra pessoa ela também vai mudar. Certo com a gente, as pessoas que a gente convive, que fazem isso, também dá certo com elas. E a gente hoje tem muito orgulho de poder ser fonte de inspiração para casais próximos a nós. E as pessoas já admitem até isso. Casais com mais tempo de casamento que a gente... enxergam o nosso relacionamento, perceberam as evoluções, as mudanças que aconteceram, se inspiraram e estão num processo também de melhoria constante. E a gente está muito feliz com isso. Oh, amor, love's in the air. Gente, é isso. Pra finalizar, deixem perguntas aqui embaixo. A gente vai fazer um vídeo só respondendo as perguntas de vocês. Então se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito desse assunto, também clica aqui pra entrar na playlist do vídeo, que esse aqui é o primeiro de muitos que vem por aí falando sobre casamento. E a verdade é que muita coisa que a gente tá falando aqui existem técnicas, tá? E a gente tem lido muita coisa. E a gente vai trazer pra vocês. Isso. Aí a gente vai trazer pra vocês de uma forma mais organizada, que vocês possam aplicar de forma mais natural, tá? Estruturada, que não vai precisar você se esforçar tanto de pensar de que forma aplicar aquilo. Existe técnica e dá pra você aplicar. É isso. Um grande beijo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Assina o sininho de notificação também. Um grande beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E tchau. Vai que é assim. Vai, bota a mãozinha. Tchau. Não, quem vai botar ele. Tchau.